nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Olá pessoal, hoje vamos à nossa videoaula sobre a crise da República Populista no Brasil. Vamos analisar, na verdade, dois governos de dois presidentes muito importantes para a história do Brasil. Um deles foi o Jânio Quadros e o outro foi o João Goulart, derrubado pelo golpe ou Revolução Democrática de 1964. Sobre esse conceito nós vamos discutir também. Antes de inaugurarmos esses dois presidentes, a história desses dois presidentes, vamos fazer uma breve síntese desse período que nós chamamos de República Populista, República Liberal, ou mesmo dos governos democráticos no Brasil, logo após a Era Vargas. Bem, temos que levar em consideração a conjuntura internacional desse período. Estamos logo após a Segunda Guerra Mundial. E quando eu falo em período pós-guerra, logo nos vem à cabeça a expressão Guerra Fria. Essa expressão, Guerra Fria, denota um conflito político-ideológico entre as duas principais potências do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos defendendo a doutrina capitalista, a predominância do capitalismo a nível internacional, e a União Soviética procurando expandir a doutrina socialista no globo. É isso que a gente chama de Guerra Fria. Dizemos, inclusive, que o mundo estava bipolarizado. É isso mesmo. Existiam dois polos aglutinadores, Estados Unidos e União Soviética. Os demais países deveriam que optar entre esses dois grupos, entre esses dois polos de poder a partir da Segunda Guerra Mundial. Adivinha qual foi a opção brasileira? A opção brasileira foi os Estados Unidos da América, a partir do governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, entre 1946 e 1951. Isso, na verdade, significou uma grande abertura da economia brasileira aos produtos importados norte-americanos. Quando eu falo produtos, eu falo em Coca-Cola, refrigerantes, falo inclusive em casacos de pele para o rigoroso inverno brasileiro. Também temos que destacar que o Eurico Gaspar Dutra rompeu ligações diplomáticas com países comunistas, como a União Soviética. Dutra que foi sucedido por ninguém mais, ninguém menos do que Getúlio Vargas, que pela primeira vez chegou ao poder pela via democrática, pela via do voto direto. Vargas, nesse período, foi responsável por medidas extremamente importantes para o desenvolvimento nacional, como a criação da Petrobras, em 1953, a partir do lema "O petróleo é nosso". Porém, essa postura nacionalista de Vargas gerou uma série de oposições. Oposições de empresas petrolíferas internacionais do grande capital internacional. Oposição interna também da UDN de Carlos Lacerda. Após o atentado da Rua Toneleiro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, que acabou vitimando o major da aeronáutica, Rubens Vaz, a opinião pública chegou a uma conclusão muito ruim. Provavelmente o Vargas poderia estar envolvido no movimento, nesse atentado da Rua Toneleiro. Claro, a oposição de Carlos Lacerda fez questão de difundir esta hipótese. O que aconteceu então foi que Forças Armadas pressionaram pela renúncia de Vargas. Afinal, o atentado da Rua Toneleiro acabou vitimando um major da aeronáutica. Diante das pressões das Forças Armadas e do Congresso, Vargas, para não abdicar do poder,
preferiu o suicídio depois da assinatura da Carta Testamento, um dos principais documentos da história do Brasil, extremamente comovente. Após o suicídio de Vargas, temos um período de conturbação, né? Temos um grande período de instabilidade política no Brasil, com Café Filho, Carlos Luz, mas até que vem Juscelino Kubitschek para substituí-lo. Juscelino, que foi responsável por algumas obras muito importantes, como a construção de Brasília, em 1960, inaugurada para ser a capital do Brasil, em substituição ao Rio de Janeiro. No período de JK, as multinacionais encontraram um espaço adequado para o seu desenvolvimento no Brasil. Característica importante do governo de JK. Além disso, é muito importante destacar, referente ao governo JK, a grande dívida externa que ocorreu, além das construções de rodovias que fizeram com que o Brasil, até nossos dias, ficasse dependente do sistema rodoviário, um sistema incompatível com a grandiosidade do território brasileiro. A partir de agora é que começa a nossa videoaula. Espero que você tenha percebido a nossa introdução. Vamos falar sobre Jânio Quadros. Isso. A partir de Jânio Quadros, nós observaremos a crise do populismo no Brasil. Jânio Quadros, que foi um presidente de carreira política meteórica, foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal de São Paulo, num curtíssimo espaço de tempo. Inclusive, quando foi eleito, Jânio Quadros recebeu o maior número de votos para presidente da história do Brasil. Tal era a popularidade do presidente Jânio Quadros. Inclusive, em sua campanha eleitoral, chegou a utilizar a imagem de uma vassoura, isso mesmo, de uma vassoura, onde ele saía varrendo as ruas de São Paulo, dizendo que varreria do Brasil a corrupção. Tem coisa mais populista do que essa? A gente tem que falar do populismo, não tem jeito. Num governo populista, e o Jânio Quadros talvez tenha sido o mais populista de todos eles, o presidente procura sempre se vincular ao Estado e se vincular à nação, aos interesses populares, por mais que essa vinculação fique muitas vezes limitada ao discurso. O Jânio Quadros, que também era muito conhecido pelos seus discursos extremamente inflamados. Professor de língua portuguesa, com uma linguagem extremamente rebuscada, a população ficava admirada, mas muitas vezes não compreendia o que o Jânio Quadros falava. É o Jânio Quadros que fazia um esforço incomensurável para mostrar que era do povo. Você sabe o que ele fazia? No meio do discurso, ele puxava um pão com mortadela. Ele comia pão com mortadela no discurso só para dizer que era um membro das camadas populares, classe média, mas mais voltado para os interesses populares. Isso é populismo, hein? Além disso, o Jânio Quadros, em seus discursos, geralmente andava com ternos pretos, amassados, cheios de caspa. O objetivo era esse mesmo, era fazer com que a população acreditasse que aquele presidente era representante dos interesses populares. Bem, o Jânio Quadros, politicamente, acabou optando pelo que nós chamamos de conservadorismo. Conservadorismo cultural, pasmem, o Jânio Quadros chegou a proibir as brigas de galo no Brasil, lança-perfume e até o uso de biquínis. Uma medida, enfim, extremamente desagradável. Bem, o Jânio Quadros, embora tenha adotado essa política do conservadorismo cultural, em relação à política, acabou se mostrando uma pessoa extremamente autoritária. O autoritarismo de Jânio Quadros que era evidenciado no que chamamos de política dos bilhetinhos. Geralmente, Jânio Quadros ignorava formalidades com o Congresso. Ele não queria ouvir a opinião do Congresso. Ele geralmente, através de bilhetes que ele, enfim, escrevia em qualquer tipo de papel, ele escrevia bilhetes com as suas ordens aos ministros e exigia que essas ordens fossem cumpridas. Uma pessoa extremamente autoritária. Você deve estar se perguntando, mas professor, e as medidas econômicas do Jânio Quadros? Afinal, o presidente anterior, o JK, acabou se destacando por essas medidas econômicas. Bem, para não falar que o Jânio Quadros não tomou nenhuma medida ligada à área econômica, a gente tem que falar de um problema que o Brasil enfrentava na época, que era o problema da dívida externa, não que o Brasil não enfrente em dias atuais. Bem, importante destacar que o Jânio Quadros,
por conta dessa grande dívida externa que o Brasil possuía, precisava cortar gastos do Estado. E com o objetivo de cortar esses gastos, Jânio Quadros cortou os subsídios para a importação de trigo e petróleo no Brasil. O resultado imediato dessa medida econômica do Jânio Quadros foi a grande elevação dos preços no Brasil. Em outras palavras, o que ele conseguiu gerar foi mais inflação e mais crise econômica. A política externa do governo Jânio Quadros também é bastante característica, um dado bastante significativo do governo de Jânio Quadros. Ao contrário do que todo mundo já estava acostumado, de um Brasil vinculado diretamente aos Estados Unidos, o Jânio Quadros decretou uma política externa independente. Disse que não estaria vinculado diretamente nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Afinal, o Brasil deveria ter uma política externa verdadeiramente independente. Com isso, Jânio Quadros acabou reatando relações diplomáticas com países comunistas, inclusive enviando o seu vice-presidente, João Goulart, à China comunista, em missão diplomática. Além disso, o Jânio Quadros manifestou o seu apreço a ninguém mais nada menos do que Fidel Castro. Além disso, condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem Militar do Cruzeiro do Sul. Essa é a medalha militar mais importante do Brasil, mas, professor, quem é Fidel Castro, Ernesto Che Guevara? Quem são essas pessoas? Fidel e Che foram líderes da Revolução Cubana de 1959. Essa revolução procurou derrubar, na ilha de Cuba, a ditadura de Fulgêncio Batista, uma ditadura financiada pelos Estados Unidos para garantir os interesses norte-americanos na ilha. Ou seja, Fidel e Che eram símbolos da alteridade, eram símbolos da resistência à influência estrangeira. Em 1961, apenas após alguns meses de mandato, Jânio Quadros resolveu renunciar, dizendo que forças ocultas conspiravam contra ele. E também é claro, né? Após condecorar Che Guevara com uma ordem militar, após enviar o seu vice à China comunista, é claro que as suspeitas de vinculação ao comunismo começaram a surgir no Brasil. E isso começou a preocupar vários setores da sociedade brasileira. Quando eu falo vários setores, me refiro às Forças Armadas, me refiro aos latifundiários, me refiro à burguesia industrial e me refiro à Igreja Católica, preocupada com uma questão religiosa referente ao ateísmo comum na União Soviética. Enfim, na verdade, a estratégia de Jânio Quadros em renunciar era bem característica. Alguns, inclusive, afirmam que Jânio Quadros tinha uma pretensão: renunciar para que as pessoas, o Congresso Nacional Brasileiro, tivesse uma preocupação. Que preocupação era essa? O vice, em caso de renúncia de Jânio Quadros, deveria assumir, e o vice era João Goulart. João Goulart que estava na China comunista. Isso é meio esquisito, hein? Jânio Quadros acreditava que a Câmara, as Forças Armadas, não aceitariam a sua renúncia, até porque o vice está na China comunista. Ao contrário do que ele imaginava, as Forças Armadas e o Congresso não deram a mínima. Aceitaram a sua renúncia sem maiores problemas. Dizem, inclusive, alguns historiadores que o golpe militar, ou Revolução Democrática, que aconteceu em 64, quase aconteceu em 1961, no momento da renúncia de Jânio Quadros. Sabe por que isso? Porque Jânio Quadros não estava tão errado assim. Realmente, as Forças Armadas e o Congresso, boa parte do Congresso e principalmente a UDN de Carlos Lacerda, não aceitavam que João Goulart voltasse para o Brasil. Ele estava na China, né? A UDN e as Forças Armadas não aceitaram que João Goulart voltasse para o Brasil para assumir a presidência. Ou seja, um golpe. Enfim,
nós temos um problema. Afinal, o governo está vazio. Nem tão vazio assim, porque com a renúncia de Jânio Quadros, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Ranieri Mazzilli, na ocasião. No Rio Grande do Sul, vai se levantar o governador Leonel Brizola, cunhado de João Goulart. Brizola, junto com o Terceiro Exército, situado no Rio Grande do Sul, passaram a defender a campanha da legalidade. O que será isso? O cumprimento da lei, ou seja, o presidente renunciou, logo o vice tem que assumir. Inclusive, para procurar difundir a ideia da legalidade no Brasil, o Leonel Brizola chegou a criar a rádio Voz da Legalidade, para sensibilizar a população brasileira da importância do acontecimento. Nós temos um impasse no Brasil. Parte do Exército, o Rio Grande do Sul, defendendo a legalidade. Forças Armadas, a UDN, defendendo o golpe. O que fazer? A solução encontrada foi a adoção do parlamentarismo no Brasil a partir de 1961. Isso, a partir de agora, o Brasil seria uma república parlamentarista. Você sabe o que é isso? Numa república parlamentarista, o presidente apenas assume a função de chefe de Estado, de representante, principalmente em questões internacionais. Porque o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido geralmente pelo parlamento, pelo legislativo. Logo, o presidente até pode ser o chefe de Estado, mas quem governa mesmo, quem tem poder a nível nacional, é o primeiro-ministro. Percebe que essa solução, na verdade, resolve aquele impasse que nós falamos entre Leonel Brizola e as Forças Armadas no Brasil. Sabe por quê? Porque o João Goulart assumiria dentro de um governo, de uma república parlamentarista. Logo, não teria grandes poderes, seria o presidente, apenas o chefe de Estado. Quem mandaria mesmo seria o primeiro-ministro. Logo, essa solução agrada o Brizola, o Leonel Brizola, o cunhado do João Goulart, porque o Jango assumiria. Além disso, essa solução também agrada as Forças Armadas e a UDN, porque, afinal, o João Goulart não teria lá grandes poderes. Jango, então, assume, o nosso João Goulart, assume dentro de uma república parlamentarista no ano de 1961. Porém, esse período é extremamente conturbado. Só para você ter uma ideia, nós tivemos 3 primeiros ministros nesse momento. Entre os primeiros ministros, nós temos, por exemplo, o Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente logo após o fim da ditadura militar no Brasil. Bem, esse período conturbado diante das grandes pressões da sociedade brasileira. Isso mesmo, a sociedade brasileira queria reformas sociais. Que tipo de reformas sociais? Reforma agrária, por exemplo, era uma das grandes solicitações da Liga Camponesa. A Liga Camponesa sob o comando do Francisco Julião. Ainda existiam reivindicações da CGT, da Central Geral dos Trabalhadores, criada em 1952, e da UNE, criada em 1937, a União Nacional dos Estudantes. Também pressionava e muito por reformas, não só nas universidades, mas também reformas sociais, reformas de base no Brasil. João Goulart afirmava que não conseguia realizar essas reformas porque, afinal, não tinha grandes poderes dentro do sistema republicano brasileiro, a república parlamentarista. Jango, então, começa a realizar uma campanha para convencer a população da necessidade de se retornar com o presidencialismo. Isso mesmo, diante dessa campanha de João Goulart, no ano de 1963, acontece um plebiscito, uma consulta à população. E adivinha o que a população decidiu? A população optou pelo retorno do presidencialismo no Brasil, atendendo à campanha do João Goulart. Logo, o Jango passa a governar novamente dentro do sistema de república presidencialista a partir de 1963. Agora vamos ver um vídeo, o vídeo Jango, de Silvio Tendler. No dia 7 de setembro de 1961, Jango assumiu a presidência da República e anunciou que seu governo pretendia marcar uma nova independência do Brasil. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares,
Sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. O deputado Ranieri Mazzilli, do PSD, devolveu a faixa presidencial a João Goulart. O presidente, no entanto, continuaria tutelado pelo PSD durante o novo regime. O primeiro gabinete parlamentarista teria a marca da moderação e o estilo do premier Tancredo Neves. A UDN e o Partido Democrata Cristão compunham o gabinete de conciliação. Vamos falar sobre as reformas de base que João Goulart pretendeu realizar. Essas reformas de base estiveram agregadas no Plano Trienal, elaborado pelo economista e ministro Celso Furtado. Pela primeira vez no Brasil, o Estado falava em reformas de base, em profundas alterações na estrutura social do Brasil. Dá para imaginar que essas reformas de base geraram muita polêmica. Entre as reformas, nós podemos destacar a nacionalização de empresas estrangeiras. Era isso que pretendia Jango, ampliar o controle do Estado sobre indústrias farmacêuticas, mas também sobre indústrias petrolíferas. Além disso, João Goulart pretendia realizar a reforma agrária, desapropriando lotes de terras de latifundiários. Bem, pelo menos ele pretendia fazer isso e em seus discursos declarava a intenção de, pela primeira vez, realizar reforma agrária. Entre outras medidas importantes desse nosso plano trienal, podemos destacar o controle de remessa de lucros para o exterior. Se você fosse dono de uma empresa internacional, acredito que você ia ficar um pouco preocupado com essas medidas. Se você fosse um grande capitalista internacional que tinha uma filial, uma empresa filial aqui no Brasil e tivesse que enviar lucros para as sedes em outros países, certamente você ficaria preocupado com essas medidas. Além disso, é importante destacar o apoio popular a Jango, o apoio popular às reformas de base. Afinal, era isso que a população queria, a UNE, CGT, esses grupos, os grupos populares, queriam reformas sociais, reformas de base no Brasil. Uma manifestação do apoio popular a Jango aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964, num momento chamado de Comício da Central do Brasil. Vamos agora ouvir um trecho da fala de João Goulart nesse comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Dirijo-me a todos os brasileiros e não apenas aos que conseguiram adquirir instrução nas escolas. Dirijo-me também aos milhões de irmãos nossos que dão ao Brasil mais do que recebem e que pagam em sofrimento, pagam em miséria, pagam em privações, o direito de serem brasileiros e o de trabalhar de sol a sol pela grandeza deste país. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só ao povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só ao povo pertence, reafirma os seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e pelo progresso do Brasil.
A resposta não tardou. A resposta ao comício da Central do Brasil. No dia 19 de março de 1964, uma manifestação que reuniu centenas de pessoas em São Paulo protestou contra as reformas de base, as reformas de Jango, do Plano Trienal. Essa manifestação ficou conhecida como Marcha da Família, com Deus e pela Liberdade. Vamos tentar analisar parte a parte desse extenso nome. Marcha da Família. Quem é a família? Quem é a família que protesta contra as medidas de João Goulart? Bem, essa família é composta pela classe média, pelos latifundiários, pela burguesia industrial, pelas forças armadas, pelo capital internacional, descontentes com essas medidas. Essas medidas que, na verdade, eram vistas pela população como medidas comunistas. Não que o João Goulart fosse um revolucionário comunista, porém, nessa época, nos anos 60, eram considerados comunistas das pessoas que defendessem reformas sociais. Reformas como a reforma agrária, por exemplo. Só defender a reforma agrária, você já era considerado um comunista. Além disso, essa marcha da família tinha a palavra com Deus. Percebe a presença da Igreja Católica, contrária a essas reformas e essa tendência esquerdizante de João Goulart. É claro, nós já falamos pela questão do ateísmo presente na União Soviética. Imagina se Jango fosse comunista, essa suspeita, né? Poderia, quem sabe, até adotar o ateísmo no Brasil. E aí a Igreja Católica perderia o seu espaço. Importante também falar no nome Liberdade. Afinal, a União Soviética era conhecida como a ditadura do proletariado. Embora defendesse igualdade social, as oposições eram reprimidas com bastante violência. Oposições ao Partido Comunista da União Soviética. Logo, a oposição defendeu a liberdade, dizia que defendia a liberdade, defendia a não adoção da ditadura do proletariado no Brasil. Essa Marcha da Família aconteceu em São Paulo. 26 de março de 1964. Aconteceu um momento histórico chamado de Motim dos Marinheiros. Na verdade, não aconteceu a princípio nada demais. Os marinheiros e fuzileiros navais resolveram realizar uma reunião no dia 26 de março. Só que essa reunião foi desautorizada pela alta cúpula militar. Ou seja, por insubordinação, esses militares e fuzileiros navais, suas principais lideranças, foram presas. Assim, a exemplo de José Anselmo. João Goulart optou pela soltura dos envolvidos nesse motim dos marinheiros. Quando João Goulart ordena que esses marinheiros e fuzileiros sejam libertos, a alta cúpula militar considerou um grande agravo, uma desautorização à hierarquia militar, no dia 26 de março. Mais tarde descobriu-se que o José Anselmo era um agente infiltrado da polícia, infiltrado exatamente com o objetivo de gerar esse mal-estar entre a alta cúpula militar e João Goulart. No dia 31 de março, partiu de Minas Gerais Olímpio Mourão Filho, chefe do Exército na região, com apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. As tropas partiram em direção ao Rio de Janeiro e logo acabaram ganhando a adesão de outros governadores, como Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, na ocasião, e Adhemar de Barros, governador do estado de São Paulo. No dia 1º de abril, diante das aproximações das tropas comandadas por Olímpio Mourão, João Goulart resolveu se retirar para o Rio Grande do Sul, onde Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, o esperava com apoio de militares para liderar a resistência ao golpe de 64. Bem, ao contrário do que todo mundo imaginava, João Goulart não liderou a resistência. No dia 4, João Goulart opta pelo exílio no Uruguai, contrariando as perspectivas não só de Leonel Brizola, mas de todos que apoiavam o seu governo. Quando João Goulart é exilado, chega ao poder Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso.
Mais tarde, Ranieri Mazzilli passaria o poder para o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos articuladores do golpe de 64, ou Revolução Democrática de 1964, dando início à ditadura militar no Brasil. Mas essa é outra videoaula. Durante nosso encontro, o tempo todo falamos sobre a discussão, a diferença de conceitos entre golpe, alguns acreditam que foi um golpe em 64 e outros acreditam que foi uma revolução democrática. Vamos ver a opinião da galera. A censura em relação ao meio artístico, música, tudo, todo mundo Então não teve nada de revolução democrática. Não, assim, uma coisa Democracia não... não existia, né? É isso, É um golpe ou revolução? revolução. Então, se você está falando que voltou a censura, não teve democracia, então foi um golpe. É, foi um golpe. Você está gravando isso? 1964. Para você foi um golpe ou uma revolução democrática? Para mim foi um golpe militar. Revolução. Golpe militar de 64. 1º de abril de 64, golpe militar, ditadura militar no Brasil de 64 a 79. 1964. O que vem na cabeça? Claro que vem. Não sei. Para você foi um golpe ou foi uma revolução democrática? Golpe militar. Golpe militar financiado pela CIA, Central de Inteligência Americana, e com apoio do Sistema Financeiro Internacional. Foi um golpe, com certeza. Por quê? Por quê? Porque acabou a democracia. Não foi uma revolução democrática, foi um golpe militar, tomou o poder à força, fechou as instituições democráticas, etc. Não dá para chamar de uma coisa democrática. Golpe, revolução para menos, para destruir o Brasil um pouquinho. 64 foi um golpe ou foi uma revolução democrática? Revolução. Não foi? Era um arroxo, um sistema retrógrado que felizmente acabou. Guerra, confusão, a guerra que a gente ia ter, a guerra civil que não teve. O povo não fez o que devia fazer. Vimos a opinião da galera, mas vamos detalhar o que esses dois conceitos de golpe e de revolução democrática. Bem, alguns consideram que em 1964 ocorreu um golpe, porque ocorreu a deposição de um governo legítimo, que era o governo de João Goulart. Porém, alguns defendem que ocorreu uma revolução democrática. Revolução democrática. Por quê? Bem, acredita-se na hipótese de revolução democrática porque João Goulart estava vinculado a ameaças esquerdizantes e mesmo comunistas, e vimos que o comunismo, pelo menos na União Soviética, era uma ditadura do proletariado. Logo, os defensores da Revolução Democrática acreditavam que, ao derrubar João Goulart, estavam zelando pela democracia e pela liberdade no Brasil. Bem, diante desses dois conceitos, você faz a sua opção. Bem, as nossas dicas de estudo para a nossa videoaula, primeiro vamos falar no livro Visões do Golpe, a Memória Militar de 1964, da Maria Celina de Araújo, Glaucio Aridilon Soares e Celso Castro, editora Ediouro. Também não deixe de assistir o filme do Silvio Tendler, Django. Despeço-me de vocês, deixando o enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. É isso que a história faz com a gente. Ou nós a deciframos, ou o tempo devora a gente. Até mais! Na aula de hoje estudamos a crise do populismo. Falamos sobre o governo Jânio Quadros. Jânio Quadros realizou uma política externa independente, ou seja, acabou reatando ligações com a União Soviética e condecorando com a Ordem do Cruzeiro Ernesto Che Guevara. Vimos o governo parlamentarista de João Goulart. O governo parlamentarista de João Goulart foi marcado pelas pressões da sociedade por reformas sociais, pressões da CGT, da UNE e das ligas camponesas. Aprendemos sobre o governo presidencialista de João Goulart.
Entre as reformas de base defendidas por João Goulart em seu governo presidencialista, podemos destacar a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras. Bons estudos! Olá, professor. Agora é com você. Bem, a respeito desse período de crise do populismo, faça com que os alunos discutam esse conceito de golpe de 64, se é democracia. Além disso, peça que esses alunos façam um levantamento biográfico desses personagens históricos que atuaram no momento. Inclusive, alguns deles ainda estão vivos. Até mais.